noite na paz do Senhor Jesus Cristo a todos, e que a graça e a paz e as misericórdias do Senhor nos sejam quadruplicadas em Cristo Jesus, o Senhor nosso. Eu quero ministrar a vocês a respeito do capítulo 13 da Epístola aos Romanos, livro chamado esse o quinto evangelho escrito pelo nosso apóstolo Paulo. Ele fala aqui sobre a submissão a autoridades. Submissão é você ser subordinado, você ser humilde a uma pessoa que comanda você, ou está acima da sua patente. Como se fosse no exército. O que está acima de um cabo? O sargento. O que está acima do sargento? Um tenente. E o que está acima do tenente? É o major. E o que está acima do major? É um general. Então eu quero que você preste atenção. Toda alma esteja sujeita, ou seja, seja humilde, seja subordinada. Deixar-se dominar-se por esta pessoa, sujeita às autoridades superiores. Ponto e vírgula. Toda alma, todo ser humano está sujeito às autoridades superiores. Ponto e vírgula. Porque não há autoridade que não venha de Deus. Ponto e vírgula de novo. Não há autoridade nesta terra que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então acorde você para o meio do evangelho. Você que desobedece o seu pai, desobedece a sua mãe, desobedece a tua tia, porque ela é uma mãe sua, está responsável por você. Você que desrespeita a sua avó, ou o seu avô, ou o seu irmão mais velho, ou a sua irmã mais velha, porque ela tomou o lugar da sua mãe, porque você não tem mãe mais. Mas ela tomou o lugar da sua mãe, está responsável por você, por cuidar de você, por te tratar, saber te dar educação. Ou você chega num posto de saúde e começa a brigar com as atendentes lá. Ela é uma autoridade de Deus, que Deus colocou lá dentro para ela te atender. Eu sei que são pessoas insuportáveis muitas vezes, mas você tem que ter paciência. Você tem que ter paz e descobrir que aquela pessoa, ela é uma autoridade de Deus. Eu cheguei numa delegacia e eu fiz uma pergunta para um policial. E aquele policial zombou de mim e fez escárnio da coisa que eu perguntei para ele. Então essa pessoa, ela tinha autoridade, mas ela estava com abuso de poder ao meu respeito. Isso você tem o direito de cobrar isso e de correr atrás desse prejuízo. Mas se você chegar lá e falar assim, eu quero ser atendido, eu tenho que ser atendido agora, você vai ser, por desacato à autoridade, você vai estar preso lá. Então preste atenção o que significa autoridades nessa terra. Você está no seu trabalho, tem um gerente, ou tem um líder seu, e você desobedece às ordens daquele líder. Aquele líder vai passar para o supervisor maior seu, que é o gerente geral, e você vai ter que assinar uma advertência. Então acorda você para o evangelho. O evangelho de Jesus Cristo está nos ensinando. Aqui o apóstolo São Paulo está nos ensinando a sua palavra para nós respeitarmos toda a autoridade. Tem um médico, ele é uma autoridade no hospital. Uma enfermeira, ela é uma autoridade no hospital. Mas se ela estiver fazendo errado, você tem que correr atrás das pessoas responsáveis. O gerente geral do hospital falou, essa mulher fez assim, assim, assim. Você não vai brigar com ela. Você vai procurar os seus direitos legais diante de Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Eu tenho um sobrinho que ele estava num carro, e nesse carro todas as pessoas foram presos. Eram pessoas que tinham passagem pela polícia. Só ele não tinha passagem na polícia. E a polícia, quando vê um carro e está lotado de homens, eles paralisam aquele carro e quer saber por quê. E procuram, todo mundo tem que respeitar. E diz que todos esses rapazes que já estiveram presos, falam, sim, Senhor. Olhava para o policial e falava, sim, Senhor, respeitando o policial, porque eles já passaram por aquela situação de prisão, que tem que respeitar as autoridades.
que foram ordenadas por Deus para botar ordem neste país, nesse mundo, nesse planeta. E aquele moço desrespeitou esse policial, este sargento dessa época. Ele espancou o meu sobrinho de uma forma tão grande e ameaçou meu sobrinho. Se você contar para alguém, nós vamos lá matar toda a tua família. Ele ficou na UTI por vários dias, porque ele desacatou a ordem de um policial. Ele xingou, falou palavrões porque ele estava bêbado. Eu não tenho passagem da polícia, vocês não sei o quê, MPP. O policial não pensou duas vezes, bateu nele, mas bateu muito mesmo. Porque ele desrespeitou o policial. Desrespeitou uma autoridade. Ele desacatou uma autoridade. Ficou na UTI por vários dias. E não morreu porque não chegou o dia dele. Acorda você, meu filho, por meio do evangelho. Você que olha para a polícia e fala assim, é gelo. Esse daí é palhaço, esse daí é um verme. Cuidado. Deus está olhando por você através desses olhos a qual nós vimos. Eu estou vendo você, você está me vendo aqui. Cuidado. E eu vou dizer para você também que existem autoridades na parte do mal, no crime. Existem autoridades no meio da droga, no meio do assalto, são assaltantes perigosíssimos. Existem autoridades no meio do homicídio, são assassinos terribilíssimos. Que ele corta você, mata você vivo, te despedaça, te esquarteja você vivo. Porque eu já vi aqui na internet, a polícia pegou esses bandidos e lançou na internet o que eles estavam gravando e filmando para mostrar para o patrão deles, que era um assassino profissional, e ele mandava matar. Então existem autoridades de Deus, que é a polícia, e existem autoridades que não são de Deus, que são os milicianos. Isso são as pessoas do crime, que são autoridades de Deus. Por isso Deus, ele guarda dentro da favela. Tudo acontece ali, não acontece nada, irmão. A polícia não invade, não faz nada. A gente tem que pagar a internet, a gente tem que pagar o gás mais caro. Nós temos que pagar pedágio para entrar, né, dentro do bairro. Porque são autoridades que Deus permitiu que eles comandassem aquele lugar. Porque você não respeita a polícia, mas você tem que respeitar os bandidos lá no lugar onde você mora. Acorda você para o meio do evangelho. E Deus tem que fazer isso para te consertar, apontar você em na justiça dele. Acorda você para o evangelho. Você não respeita seu pai, não respeita sua mãe, não respeita ninguém da tua família. Mas lá no crime você tem que baixar a cabeça. Você tem que se humilhar diante deles. Você tem que falar com voz baixa com eles. Você nunca falou com voz baixa com a tua mãe, nunca falou com voz baixa com o teu pai, nem com os teus irmãos, com ninguém da tua família. Mas com eles você tem que baixar a voz. É Deus que está te ensinando, está te consertando a tua vida, camarada. Acorda você para o meio do evangelho, você que está no meio do crime, você que está no meio da droga, no meio das potestades do mal, que a Escritura diz, potestades. Os príncipes das trevas. Deus, ele usa ele para te consertar a sua vida, para você saber o que é respeito, o que é respeitar as autoridades. Eu vou dizer para você que quer respeito. Teve um senhor que foi ministrar, um pastor, e ele falou assim que ele ia entrar na favela. O camarada falou para ele assim, não entra que fulano de tal não autorizou. Ele falou, eu vou entrar porque eu sou crente. Ele entrou, mas ele não saiu nunca mais daquele lugar, porque mataram ele, porque ele desobedeceu às ordens das milícias. Ele desobedeceu às ordens das pessoas do crime. Quando eles falam para você sair, fica dentro da tua casa, você tem que ficar dentro da tua casa, porque ele vai matar uma pessoa. Uma vez eu estava saindo para ir comprar um pão. Ele falou, onde você vai, irmão? Eu falei, eu vou comprar um pão ali, irmão, entra para dentro, que nós temos que fazer um negócio aqui. Quando ele falou um negócio, eu já entendi a situação. Eu entrei para dentro, fiquei esperando e escutei os tiros. Pá, 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 pá. Era uma automática. Eu obedeci às autoridades do crime onde eu morava. E se eu não tivesse obedecido, eles me apagavam ali. Lá no Rio de Janeiro é um lugar chamado Serol. Se você não respeita, você é morto junto também.
Porque você não respeita as autoridades do mal. Que Deus permitiu que Ele desse essa autoridade para eles, para que você obedecesse. Mas você não obedeceu, aí você morre. Acorda você para o meio do Evangelho, meu filho. Aleluia. Os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. É o dia da sua morte, está chegando, porque você não respeita nem o teu pai, nem a tua mãe, e não está respeitando no crime, você vai morrer. Eu tinha um amigo meu que morava na cidade de Mauá, Zaira 5. Esse moço começou a roubar no bairro dele, começou a roubar, e aparecer vários carros da polícia lá. E as pessoas do crime chegou na casa dele e falou assim: ó, é o seguinte, ô Leco, se você não abandonar esse negócio, não parar de trazer polícia aqui, nós vamos resolver esse problema. Nós vamos eliminar esse problema daqui desse bairro. Mas ele não acreditou na voz do crime que estava ali naquele bairro. E esse moço começou a roubar, e tinha carro, e tinha um monte de coisas. E a própria mãe dele disse assim: eu não quero que você fique mais aqui em casa, porque você está correndo o risco de todos nós morrer aqui. E ele foi dormir aquela noite na casa dos amigos dele. E chegaram os bandidos que tinham ameaçado ele. Se ele não parasse com aquele assunto de trazer polícia dentro do bairro, eles iam eliminar aquele mal. Não mataram só ele, mataram todos os amigos dele, que ele estava morando lá na casa dessas pessoas, com uma arma chamada de 12. Chegaram a polícia de manhã, encontraram esse moço e todos aqueles rapazes que estavam junto com ele mortos, porque eles desobedeceram às ordens do crime, dos bandidos que moravam nesse bairro. Acorda você, meu filho, para o meio do Evangelho. Eu sou assassino, eu mato também. Os assassinos te apagam você primeiro, eliminam você primeiro, porque ele não é um só, eles são vários. Acorda você para o meio do Evangelho. Você não está respeitando as autoridades divinas, que são a polícia. Você não está respeitando as autoridades do crime, que são os milicianos. São polícias vestidos de polícia, mas são milicianos. E são as pessoas do crime, do assalto, do roubo, do crime, do tráfico. Você é morto. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Aqui está falando de juízes. Queres tu, pois, não temer as autoridades? Faze o bem e terás louvor delas. Eu estava na cidade de Sumaré, estava com o carro lá parado na frente, e fui numa farmácia recarregar o meu celular. E a moça invocou que o meu dinheiro que eu entreguei para ela era R$2, mas estava manchado de tinta. Ela falou assim: moça, assaltaram um banco aqui e tal. Eu falei: mas é R$2, meu filho, que eu tenho aqui. Não tem condição de ser roubado esse dinheiro. Eu saí e fui pegar o carro, lotou de polícia ao meu redor. Tinha pessoas de metralhadora, um monte de carro, choveu na minha frente. Falou: nós queremos revistar o seu carro, porque tinha um carro aqui, parecido com o seu, e assaltou esse banco aqui da esquina. E nós queremos saber quem que é. Eu falei: está autorizado, senhor. Aqui eu sou para obedecer às suas ordens. Eles abriram, fuçaram tudo o meu carro, até brincaram comigo. E eu fiquei encostado no canto. Ele falou assim: ó, o senhor me desculpa de fazer isso com o senhor, mas só que a gente está procurando a pessoa. Eu falei: não, o senhor está certo. Eu poderia ser a pessoa mais bonita, mais bem vestida, poderia ser o melhor carro que tivesse aqui. Eu sei que os bandidos usam o melhor carro, a melhor roupa. Ele falou: parabéns pelo seu trabalho. Eu falei para ele. Eles saíram e deixaram eu ir embora, porque eu respeitei as autoridades, eu respeitei pessoas. Teve uma época que eu estava namorando com uma moça, eu era jovem ainda, e eu passei com uma moto em cima da calçada, era uma igreja católica que tinha na frente, e eu passei por cima e fui passando, e tinha um posto policial, eu nem percebi, passei, era um menino ainda, eu tinha meus 20 anos de idade. E aqueles policiais foram até mim e falaram assim: você desrespeitou a polícia que está aqui nessa praça, você passou com a moto em cima da calçada. Eu falei: não, senhor, eu passei mesmo, mas eu não vi que tinha ninguém, por isso que eu passei, eu não percebi que tinha um posto policial aí. Ele falou: não, agora nós vamos levar a sua moto e acabou. Eu vou dizer para você que eu tinha um erro muito grande.
Os documentos da minha moto estavam atrasados. E eu estava com a namorada na garupa. Falei, agora eu vou ter que ir de ônibus embora, porque eles vão levar a moto. Eu peguei e fui até lá no posto policial. Falei, não, o senhor está certo em fazer isso daí, eu fiz errado mesmo, eu não prestei atenção e tal. Aquele homem olhou para mim e falou assim, vai lá e volta lá e fica quietinho lá, que não vai acontecer nada com você. Me entregou os documentos de volta. Meu documento estava atrasado. Presta atenção. O que é eu respeitar a pessoas, autoridades. Que não devolveu meus documentos tudo atrasado e falou assim, fica lá, namora certinho e fica caladinho. Porque eu respeitei as autoridades daquele lugar, que era a cidade de Santo André, tem a cidade de Luto lá, eu esqueci o nome da cidade. Porque eu respeitei as autoridades. Então existem os magistrados, você tem que respeitar esses magistrados. Porque elas não é autoridade para você temer elas. Faze o bem e terá louvor delas. Essa pessoa me louvou pela minha atitude. Que eu reconheci que eu estava errado, estava tudo errado, sei que o senhor vai levar minha moto embora. Ele falou, eu não vou levar a moto embora não. Me entregou os documentos e disse assim, vai lá, senta lá, namora lá e fica de boa. Agora, Deus foi ao meu favor. Deus estava ao meu favor naquele momento. Você está respeitando as autoridades? Você está respeitando o teu patrão, os teus funcionários? Você está respeitando o teu gerente da loja? O teu supervisor? Está respeitando o seu professor na escola? Na sua faculdade? Aleluia. Glória a Deus. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Para se fizeres o mal, teme ela. Aqui está falando para você obedecer a ela se você fizer o mal. Aqui a palavra temer não está dizendo medo, para você obedecer. Pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar os que fazem o mal. Aleluia. Aleluia. Aleluia! Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, obedecer, estar subordinado a eles, serem humildes a eles. Fala assim, Senhor, não Senhor, está correto. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Por isso nós pagamos impostos, IPTUs, água, luz, telefone, internet. Porque são autoridades, se você não pagar, é cortada. Você está respeitando essas autoridades? Acorda você para o meio do Evangelho agora. Veja o que o apóstolo São Paulo está nos explicando, está nos ensinando. Porque dai a cada um o que deveis. Você está devendo, você está pagando as suas dívidas. A quem tributo, pague os impostos. A quem imposto, pague imposto. A quem temor, quem tem obediência, obedeça-o. E a quem tem honra, honre-o. Está honrando o teu pai, está honrando a sua mãe, está honrando a tua tia, a sua avó. Está honrando o seu patrão. O seu patrão sai, leva você para trabalhar e você fica lá, moscando, como fala a pessoa. Fica lá parado ou vai deitar lá e não faz o serviço para ele. Você está temendo o teu patrão? Você está temendo aquele que te paga o teu salário? Acorda você para o meio do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo é a luz, é a verdade, para eliminar os meus pensamentos, os meus sentimentos. É o coração que está aqui, é o HD espiritual que Deus quer te despertar. Acorda para o Evangelho. Deus quer te está chamando a sua atenção agora. Glória a Deus. Senhor Jesus,
Eu louvo pela sua palavra que foi manifestada agora pelo teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, para despertar-nos os nossos entendimentos, livrar os nossos olhos de toda cegueira espiritual, os nossos ouvidos de toda surdez, para que prestamos atenção na sua palavra e sejamos despertados, ó Deus, como uma luz que ilumina sobre as nossas vidas, a luz da aurora de Deus, a luz gloriosa do Pai das luzes, a luz gloriosa do teu Filho Jesus Cristo, é a do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo eterno. Livra os pensamentos das pessoas que querem desobedecer às ordens do pai e da mãe, do seu patrão, do seu líder, do seu gerente. E ele receber um aviso e ser mandado sem direito a nada. Acorda para o Evangelho, meu filho. O Evangelho é luz para a libertação, para o nosso entendimento. Você quer receber advertências para ser mandado embora sem direito nenhum. Trabalha 20 anos numa empresa, você quer brigar, você quer discutir e perder todos os seus direitos. Nenhum fundo de garantia você pode pegar. Acorda para o Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, estejais submissos, subordinados a eles. Deixar que eles dominem vocês por causa, mas também pela consciência. É o segundo. Aleluia. Dispensação. A primeira dispensação era a inocência e passou a ser consciência. Tudo que nós fazemos, a nossa consciência acusa. Você não dorme de noite, o teu travesseiro não fica bom, o seu colchão não fica bom, você não dorme de noite porque aquilo fica te perturbando. Você matou uma pessoa, você fez o errado, eu fiz um contrato errado, eu roubei tanto uma pessoa, eu machuquei muito aquela pessoa. A tua consciência te acusa. É o segundo estado de dispensação. Consciência, consciência. Quer a melhor consciência? É você ter paz consigo mesmo, paz com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que Cristo Jesus te abençoe e a sua consciência seja despertada agora para a glória do Pai, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo poder do seu sangue que nos livrou do pecado, da morte, do adversário das nossas almas, do inferno e da morte, e nos transportou das trevas para o seu reino maravilhoso da luz. Que a graça e a paz e as misericórdias do Senhor vos sejam quadruplicadas em Cristo Jesus, o Senhor nosso. Amém.